Então vamos ver alguns exemplos de variáveis aleatórias contínuas. Então, a medida de uma dimensão em um item de um processo produtivo é uma variável aleatória contínua x. A densidade x é dada por essa função quadrática aqui, no intervalo 8,12 em centímetros. Se selecionarmos aleatório um item na produção, qual a probabilidade da dimensão esteja entre 9 e 11 centímetros? Então, se a gente traçar o gráfico da função densidade, vai ficar desse jeito. Então, para valores menores que 8 e maiores que 12, ela vale 0, né? E aqui entre 8 e 12 ela tem essa forma de parábola. No caso, a função acumulada para valores menores que 8 ela vale 0, para valores maiores que 12 vale 1. E aqui entre 8 e 12 ela tem essa forma aqui de função cúbica. Ficaria assim o gráfico da função acumulada. Valor esperado, né? Seria aqui integral em toda a reta, mas como a função densidade só é diferente de 0 aqui entre 8 e 12, a gente integra só entre 8 e 12. É de t vezes a função densidade, integrando aqui de 8 a 12. Então a média seria 10, o valor esperado. O que já era de se esperar, né? Porque essa função densidade é simétrica aqui, né? E o eixo de simetria passa pelo valor 10. A variância, né, seria aqui o desvio médio quadrático, t menos 10 ao quadrado, vezes a função densidade. E de novo vou integrar aqui só entre 8 e 12, porque a função densidade é zero fora desse intervalo. Então aqui a variância deu 100,8. Então o enunciado quer saber a probabilidade de x está entre 9 e 11. Então como que eu calculo essa probabilidade? Eu vou integrar a função densidade apenas, né, nesses extremos aqui, 9 e 11. Então vou ter aqui o valor 0,6875. A probabilidade da medida está entre 9 e 11 centímetros. Então, outro exemplo aqui. Em uma fábrica, o diâmetro do orifício perfurado em um tipo de placa é uma variável aleatória. A maioria dos distúrbios aleatórios no processo resulta em diâmetros maiores. Dados históricos indicam que a distribuição de x pode ser modelada por essa função de densidade aqui exponencial, para x maior que 2,5. O controle de qualidade descarta a peça se o diâmetro for maior do que 12,6 milímetros. Qual deve ser a proporção de peças descartadas? Então, nesse caso, para essa função densidade, a gente vai ter esse gráfico aqui. Então, para valores menores que 12,5, a probabilidade é zero, ou seja, em princípio não existem medidas aqui do diâmetro menores que 12,5, né? E ela vai decaindo aqui exponencialmente. A função acumulada ficaria dessa forma aqui, né? Também é exponencial, só que... Bom, e o que ele pede para calcular, né? Ele quer saber o controle descarta a peça se o diâmetro for maior do que 12,6.
Então a peça vai ser descartada se o diâmetro for maior do que 12,6. Para eu saber qual que é a proporção de peças descartadas, eu tenho que saber a probabilidade do diâmetro ser maior do que 12,6. Então, o diâmetro maior do que 12,6 corresponderia a essa área aqui em rosa, sob a curva. Eu consigo calcular, né, integrando aqui a função densidade, de 12,6 até mais infinito, que daria 0,135. Então, o que isso quer dizer? 13,5% das peças devem ter diâmetro maior do que 12,6, né? E, portanto, essa é a proporção de peças que provavelmente vão ser descartadas. A gente também poderia obter esse resultado olhando diretamente para a acumulada, né? Então, se a gente olhar aqui para o valor correspondente ao 12,6, daria aqui 0,865. Ou seja, a probabilidade do diâmetro ser menor do que 12,5 seria 0,865. Como a gente quer saber a probabilidade dele ser maior, né? Então a gente faria 1 menos esse valor aqui e teria de novo os 13,5%. Um último exemplo. O principal produto de uma empresa é vendido em pacotes com peso líquido de 50 kg. Denote por X a variável dada pelo peso líquido do produto em cada pacote. Então considere que a densidade é constante aqui, né, igual a 2, entre 49,75 e 50,25. Determine a probabilidade do pacote pesar mais de 50 kg. Qual a quantidade mínima do produto em 90% dos pacotes? Então, nesse caso, a função de densidade aqui vai ser constante no intervalo, né? Então, a gente vai ter essa cara. A função acumulada vai ser essa função linear. Ela é constante aqui fora do intervalo e crescente aqui dentro do intervalo. Bom, ele quer saber a probabilidade da variável ser maior do que 50. Se a gente olhar aqui no gráfico da função densidade, ele é simétrico, né? E o eixo de simetria passa exatamente pelo valor 50. Então a gente sabe que a área aqui é debaixo da curva, né, correspondente, seria metade, valeria meio. Então, pela própria simetria, a gente sabe que a probabilidade de x ser maior do que 50 é meio. Agora, para determinar a quantidade mínima presente em 90% dos pacotes, como que a gente calcula essa quantidade? Então, na realidade, a gente quer encontrar um valor aqui, x10, né, de maneira que a probabilidade da quantidade do peso do pacote ser maior do que esse valor é 0,9. Bom, então aqui tem... A gente poderia pensar da seguinte maneira. Eu quero determinar esse valor de maneira que a área aqui, a direita dele, seja 0,9 e a área aqui à esquerda seja 0,1. Então eu posso fazer aqui
o limite aqui à esquerda do intervalo, né? Que é 49,75 mais, né, 0,1 vezes o comprimento do intervalo inteiro, que é meio, que me daria o valor de 49,8. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que 90% dos pacotes vão ter um peso maior do que 49,8 e 10% dos pacotes vai ter peso menor do que 49,8. Também poderia fazer isso olhando diretamente para a função de distribuição, né? Aqui o correspondente do 49,8, né, seria o 0,1, ou seja, probabilidade do peso do pacote ser menor do que 49,8 é de 10%.